Imagine perder tudo o que dá sentido à sua vida, não por causa de uma grande injustiça do destino, mas pelo simples capricho do ego de um líder arrogante. Essa é a faísca que acende a maior guerra da antiguidade, e nos força a encarar um espelho desconfortável sobre quem realmente somos, quando o orgulho fala mais alto. A Ilíada de Homero é frequentemente lembrada como um poema de espada, sangue e deuses, interferindo no destino dos homens. Mas, por trás do brilho do bronze e do clamor dos escudos, esconde-se um tratado filosófico profundo e brutal sobre a psicologia humana, o peso das nossas escolhas e o preço trágico da raiva cega. No centro dessa história não estão apenas guerreiros disputando glória, mas mentes colidindo com as maiores questões da existência. O que realmente vale a nossa vida? Vale a pena morrer jovem por um nome que ecoará pela eternidade, ou a verdadeira sabedoria está em uma vida longa, anônima e pacífica? Ao analisar a fúria de Aquiles e a decadência de Troia, Homero nos entrega um mapa das nossas próprias batalhas internas. Hoje, nós vamos desenterrar os ensinamentos filosóficos ocultos na Ilíada e descobrir por que essa obra de quase 3.000 anos ainda sabe mais sobre você do que você mesmo. Se você busca profundidade em um mundo de respostas rasas, e quer decifrar os segredos da mente humana através das maiores histórias já contadas, clique no botão de se inscrever e ative o sininho. Toda semana trazemos análises profundas, que transformam mitos clássicos em ferramentas práticas para a sua vida. Junte-se ao nosso canal. Para compreender a filosofia da Ilíada, precisamos primeiro abandonar a ideia de que ela é apenas uma crônica de guerra. Homero não estava interessado em glorificar o combate, mas em usá-lo como um laboratório de alta pressão, para testar os limites da moralidade, da honra e da mortalidade, sob a sombra inevitável do destino. O poema começa não com a invasão de Troia, mas com uma palavra grega fundamental, mnis, que se traduz como fúria ou ira catastrófica. Essa raiva, especificamente a de Aquiles, ao ser humilhado pelo rei Agamenon, é o motor que move toda a narrativa, e serve como o primeiro grande estudo filosófico sobre como o ressentimento individual pode destruir coletividades inteiras. Ao longo dos 24 cantos da obra, os personagens se debatem contra o fatum, o destino inevitável que nem mesmo os deuses do Olimpo podem alterar. Esse confronto gera uma tensão existencial rica, onde a grandeza humana não é medida pela capacidade de vencer a morte, mas pela dignidade com que os heróis marcham em direção a ela. Nesta introdução ao pensamento homérico, exploraremos como os gregos antigos utilizavam o conceito de arete, excelência, e kleios, glória eterna, para dar sentido ao caos do mundo. Prepare-se para ver a Guerra de Troia não como um evento histórico ou mítico, mas como um palco para o drama eterno da alma humana. O núcleo filosófico da Ilíada reside na escolha existencial que define o destino de Aquiles, um dilema que ecoa a busca humana por propósito e relevância, em um universo indiferente. O herói é apresentado com uma profecia clara e cruel de sua mãe, a deusa Tétis. Ele pode escolher uma vida longa, tranquila e feliz em sua terra natal, Phthia, mas ao custo de ser esquecido pelas gerações futuras, ou pode escolher lutar em Troia, onde encontrará uma morte trágica e prematura, mas garantirá o Cleios Aphyton. A glória imperecível que fará seu nome ser lembrado para sempre. Esta escolha de Aquiles funciona como um espelho para a ansiedade humana em relação à nossa própria finitude, antecipando em milênios as discussões do existencialismo moderno sobre como criamos significado diante da certeza da morte. Ao optar pela morte jovem em troca da imortalidade histórica, Aquiles não busca apenas a vaidade militar, mas tenta transcender a biologia humana através da memória coletiva. No entanto, o desenvolvimento do poema desconstrói essa busca obsessiva por glória, à medida que o herói percebe que o preço da sua honra ferida é a perda de tudo o que ele realmente ama, transformando seu triunfo militar em um vazio existencial absoluto, que questiona se a posteridade vale o sacrifício do presente.
Homero realiza uma autópsia filosófica brilhante sobre a violência organizada, expondo a fragilidade dos códigos morais quando os homens são submetidos ao horror do combate e à febre da sobrevivência. Diferente de propagandas nacionalistas posteriores, a Ilíada não divide o mundo entre gregos virtuosos e troianos malignos. Ambos os lados compartilham a mesma humanidade, os mesmos medos, os mesmos laços familiares e a mesma vulnerabilidade à dor. Através de descrições anatômicas detalhadas e impiedosas de cada ferimento mortal, o poema remove o romantismo da guerra, mostrando que por trás de cada armadura brilhante, existe um jovem cuja vida e potencial são interrompidos abruptamente, deixando pais desolados e lares destruídos. A obra demonstra como a busca pela excelência marcial, a arete, facilmente se degenera em brutalidade pura e desumanização, quando os homens começam a ver seus inimigos como meros objetos a serem superados ou troféus a serem conquistados. Essa perda de empatia atinge seu ápice, quando o luto corrompe o julgamento, transformando heróis outrora nobres em monstros desprovidos de compaixão, revelando que a guerra é, em última análise, uma força niveladora que destrói a alma do conquistador muito antes de ceifar a vida do conquistado. A raiva de Aquiles, que abre o poema, é analisada sob uma lente que antecipa o estoicismo e a psicologia moral, servindo como um aviso severo sobre os perigos de permitir que as emoções governem a razão. Quando Agamenon confisca Briseida, a prisioneira de Aquiles, ele não está apenas roubando um espólio de guerra, mas atacando diretamente a identidade, o status e o senso de valor próprio do maior guerreiro grego. A resposta de Aquiles, retirar-se do combate e assistir passivamente ao massacre de seus próprios aliados, ilustra perfeitamente como o orgulho ferido gera um ressentimento tóxico que pune o próprio indivíduo, e aqueles ao seu redor, muito mais do que o agressor original. Homero detalha minuciosamente o processo pelo qual a ira se alimenta de si mesma, isolando Aquiles do convívio social, endurecendo seu coração contra os apelos desesperados de seus amigos, e cegando-o para as consequências inevitáveis de sua inação. Essa parálise emocional e moral demonstra que a raiva extrema é uma forma de loucura temporária que escraviza o homem livre, transformando o guerreiro mais poderoso do mundo em um prisioneiro de suas próprias mágoas, incapaz de agir com sabedoria até que seja tarde demais para evitar a tragédia pessoal. A relação entre os deuses olímpicos e os mortais na Ilíada oferece uma rica meditação metafísica sobre o determinismo, a responsabilidade pessoal e a busca humana por controle, em um mundo caótico e imprevisível. Na cosmologia homérica, os deuses agem frequentemente de forma mesquinha, egoísta e caprichosa, usando os humanos como peões em suas disputas celestes, o que reflete a percepção antiga de que as forças da natureza e do destino são indiferentes ao sofrimento humano. No entanto, essa interferência divina constante não isenta os heróis de suas escolhas morais. Pelo contrário, o destino estabelecido pelo Fatum, ou Moira, define apenas os limites externos da vida de um homem, como o momento de sua morte, enquanto a qualidade de suas ações, sua coragem e sua integridade dentro desses limites permanecem inteiramente sob sua responsabilidade. Esse dualismo cria uma tensão trágica onde o heroísmo só é possível porque o homem sabe que seu fim está traçado, transformando cada decisão ética em um ato de rebeldia e afirmação de dignidade contra a tirania do destino. Homero sugere que a verdadeira grandeza não reside em controlar as circunstâncias externas, o que é uma ilusão, mas em governar a própria atitude diante das cartas que o destino nos distribui. O relacionamento entre Aquiles e Patroclo serve como eixo emocional e filosófico do poema, ilustrando como o amor e a conexão humana são as únicas forças capazes de romper a armadura do egoísmo e da indiferença existencial. A perda de Patroclo é o catalisador que finalmente arranca Aquiles de sua inércia rancorosa, mas a transição não é imediata para a sabedoria, passando primeiro por uma fase de luto patológico e vingança desmedida, que culmina na morte de Heitor e na profanação de seu corpo. A dor da perda destrói o que restava da humanidade de Aquiles,
transformando-o em uma força quase mecânica de destruição que rejeita comida, sono e rituais sociais, demonstrando como o luto não processado pode desumanizar o indivíduo, reduzindo-o a um estado de selvageria dormente. No entanto, é através dessa mesma dor profunda que a transformação final e mais importante da obra ocorre, sugerindo que o sofrimento extremo, embora perigoso, é também o portal necessário para uma compreensão mais profunda da fragilidade compartilhada por todos os seres vivos. Ao conectar sua dor pessoal à dor do mundo, o herói começa a vislumbrar uma saída para o ciclo infinito de violência que ele mesmo ajudou a perpetuar. O clímax filosófico da Ilíada não ocorre no campo de batalha com a morte de Heitor, mas na quietude da tenda de Aquiles durante o encontro extraordinário e comovente com o velho rei Príamo, de Troia. Ao rastejar nas trevas para implorar pelo corpo de seu filho morto, beijando as próprias mãos que assassinaram seus herdeiros, Príamo quebra todas as barreiras sociais, políticas e de inimizade militar, apelando diretamente à memória do próprio pai de Aquiles, Peleu. Esse momento de vulnerabilidade radical opera uma verdadeira revolução ética na alma de Aquiles, que finalmente chora ao lado de seu maior inimigo, reconhecendo que a dor da perda e a velhice iminente são verdades universais que unem gregos e troianos na mesma condição trágica. Ao erguer Príamo do chão, compartilhar uma refeição com ele e devolver o corpo de Heitor com respeito e trégua garantida, Aquiles recupera sua humanidade perdida e alcança a verdadeira sabedoria. A percepção de que a compaixão mútua diante da mortalidade é a única vitória real que os seres humanos podem obter sobre a crueldade do mundo. Esse encerramento eleva a Ilíada de uma narrativa de conquista militar a um dos mais profundos hinos à fraternidade humana e à reconciliação já escritos na história da literatura mundial. A jornada da Ilíada nos transporta das praias ensanguentadas de Troia, direto para o centro das nossas próprias batalhas diárias. Homero nos mostra que a verdadeira guerra não é contra os inimigos que cercam nossas muralhas, mas contra o orgulho, a raiva desmedida e o ego que habitam dentro de cada um de nós. Ao final do poema, a grande lição que resta não é o triunfo militar dos gregos, mas o momento em que Aquiles e Príamo choram juntos. Naquele instante de dor compartilhada, as divisões de pátria, status e ódio se dissolvem, revelando que a nossa humanidade comum é muito maior do que qualquer disputa que nos separe. Levar os ensinamentos da Ilíada para o nosso cotidiano significa aprender a reconhecer quando nosso orgulho está agindo como a ira de Aquiles, destruindo o que amamos por capricho. Significa também ter a coragem de Príamo para estender a mão e buscar a reconciliação, mesmo quando a dor parece insuportável. Que possamos olhar para este clássico não como uma relíquia do passado, mas como um guia vivo de sabedoria prática para os nossos dias. Afinal, as muralhas de Troia podem ter caído há milênios, mas as lições de Homero sobre como viver com honra, compaixão e dignidade continuam mais de pé do que nunca. Obrigado pela atenção, e até a próxima!